Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma aula da nossa disciplina de mobile. Espero que todos vocês estejam bem, estejam aproveitando o tempo livre, né, para estar assistindo essas aulas da disciplina de mobile. E não esqueçam que qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, utilize o fórum da disciplina no Classroom para compartilhar lá a sua dúvida. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de um colega, ou o seu colega conseguiu resolver aquele problema, aquela dificuldade, certo? Então, por favor, compartilhe, porque se vocês não falam, eu fico com a sensação que vocês estão dominando tudo, e se a gente sabe que programação sempre acontece um imprevisto ou outro, né? Então, vamos abrir aqui a nossa ferramenta online, né? Que é o dart.dev, né? Ferramenta online do Flutter, e vim aqui em try Dart, né? Que é a linguagem de programação utilizada. Okay? Na aula de hoje a gente vai ver como utilizar os gets e sets. Para que serve isso, professor? A gente utiliza os gets e os sets quando a gente quer que determinados atributos do nosso código, dos atributos do nosso objeto, né, do objeto do nosso código, né, ou de classes, eles não sejam acessíveis de forma externa. Okay? Então, aqueles valores eles vão estarão protegidos, né, para que não sejam acessados por fora. Em alguns casos, é importante isso para que a informação não chegue distorcida ao usuário final. Ok? Então, eu vou utilizar aqui, vou criar uma classe, a tudo minúsculo, vou criar uma classe chamada criança. Vou utilizar sem a cedilha, tá? Para não ter problema com a linguagem, né? Com o Dart, para ele não dar nenhum erro. Okay? Vou abrir aqui as chaves, né? E vou criar aqui as variáveis, né? Então, vou criar uma variável chamada nome, que é do tipo string. Vou criar uma variável... Deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor. Vou criar uma variável chamada idade. Nesse caso aqui, como a variável idade eu não quero que ela seja acessada por fora, aí é um padrão, né, dos programadores utilizar o underline e o nome da variável, certo? Então, essa variável, como é a idade, vai ser do tipo inteira, e eu vou ter uma altura que também eu quero que ela não seja acessada por fora, ou seja, que ela fique fechada, né? Ela fique guardadinha para que não tenha nenhum acesso por fora, e vai ser, o nome da minha variável vai ser altura. Ok? Então, continuando aqui, e aí eu vou criar aqui o método aqui criança, que vai receber dis.nome, vai receber dis.underline idade, porque é um valor que ele não vai estar acessível de forma externa, e vai ter também um dis.altura. Ok? E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um método agora, criança.nasceu. Okay? Então, a criança.nasceu, ele vai receber, vai ter um nome, okay? E vai ter uma altura. Então, dis.altura. Eu vou abrir aqui novamente chaves. E aí eu vou dizer que a idade, underline idade, vai começar assim, nasceu, tem 0 idade, né? Não tem um ano ainda. E aí eu vou pedir para ele imprimir. Print nome. O nome da criança está dormindo. Ok? E aí eu vou fechar aqui as minhas chaves. Cadê eu abrir essa aqui? Vou fechar ela aqui. Okay? E aí eu vou criar um método aqui, um método dormir, o void dormir. Void dormir vai receber um valor aqui, tá? Eu vou colocar um print. O nome da... Opa, não, peraí, já fez isso.
coloquei as bolas aqui. Para a gente não se atrapalhar. Idade, print. Vou colocar a mensagem de boas-vindas aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda, né? E aí eu coloco o nome da criança. Ok? Fecha aspas. Aqui eu vou, ele vai pegar o nome, né? A altura e vai trazer aqui para mim. E aí eu vou chamar aqui o método dormir. Dormir. E aí aqui eu vou fechar as chaves, certo? E aí eu vou criar aqui. Aqui em cima ele vai chamar o método. Aqui eu vou criar ele, tá? O dormir vai receber print. E aí eu vou chamar aqui nome está dormindo. Ok? E aí eu vou fechar aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Essa chave vai ser desse aqui. Ok? E agora o que é que eu vou fazer? Int, eu vou chamar o get idade, ok? Que vai receber, aí o símbolo dá para receber igual ao sinal de maior, vai receber idade. Essa idade já está determinada, tá? Não tem como ela vir por fora. E vou ter o double, que vai ser referente à altura, get altura, que também vai receber essa altura, que é a altura que está já pré-definida. Ok? E agora eu vou setar. Então, eu utilizei o get, agora eu vou utilizar o set. Set altura. E aí, essa altura é do tipo double, né? E aí, vou fazer uma condição aqui. Se a altura, certo, ela for maior que 0.0, ou seja, maior que 0, e, vai ser uma condicional, e a altura for menor que 2 metros, eu vou abrir aqui, vou fechar, deixa eu só, aí eu vou chamar a altura aqui, então altura vai receber altura, ok? Então esse é o que vai fazer esse underline altura aqui, né? Quando a gente quer proteger uma variável, né? A gente vai utilizar o get e o set. Essa variável, quando você vê qualquer variável que começa com underline, isso funciona como um padrão dos programadores. Tá? Então essa informação ela vai estar protegida, ela não pode ser alterada de forma externa, beleza? E aí aqui vamos fechar aqui as chaves. E aí a gente vai para o void main aqui, que é o principal, né? Void main. Eu vou chamar aqui criança bebê vai ser igual a criança ponto nasceu, ok? E aí eu vou colocar o nome aqui da criança e a altura, nasceu com 50 centímetros, 0.5, ok? E o nome Maria, ok? E aí eu vou pedir para imprimir, ó, print bebê.nome, ok? E vou pedir também para imprimir bebê.idade, certo? E aí eu vou pedir aqui bebê.altura foi igual a 2.1 e print bebê.altura, beleza? E aí eu vou fechar aqui para finalizar as chaves. Vamos executar. A
gente entender o funcionamento do código. Né? Então, ó, foi o que a gente fez. Criou uma classe chamada criança. Né? Essa classe criança, deixa eu só subir aqui, tem 3 variáveis. A variável nome, que é do tipo string, a variável idade, que é do tipo inteiro, e a variável altura, que é do tipo double. Double por quê? Porque são números decimais, né? Eu posso colocar, a altura pode ser 1.2, para dizer que é 1,20 m, 1.8, 1.85, que é 1,85 m, 1.35, que é 1,35 m. E a idade vai ser inteira, porque vai ser 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Ok? Então, criei as 3 variáveis. Aí eu vou criar um método aqui, que vai receber, né? Vai receber nome, idade e altura. Lembrando que está com underline, porque esses valores eles não vão estar acessíveis de forma externa. Os valores já estão definidos. E aí eu chamo aqui, ó, eu crio aqui, criança nasceu. Se a criança nasceu, ela vai ter um nome e vai ter uma altura. Porque eu já sei que se ela nasceu, a idade dela vai ser 0. Ok? Então, aí ela não pode nascer com 20 anos. E aí eu vou pedir para ele imprimir aqui, ó, print, seja bem-vindo, e o nome da criança que eu vou passar no método principal lá no final. E aí, ó, seja bem-vindo e vou chamar o método dormir aqui. O método dormir vai pegar o nome da criança que for definido e vai aparecer a mensagem. Fulano ou fulana está dormindo. E aí ele vai fazer o teste aqui, ó. Do tipo inteiro é o que? A idade. Então ele vai fazer o get. No entanto, a idade recebe a idade que já está definida, né? Que está isolada. Ela não está acessível de forma externa. Então, int get idade recebe idade. Double get altura recebe altura. E aí eu vou setar. Set altura, no caso a altura é do tipo double. Então, se a altura for maior que 0 e a altura for menor que 2, ele vai imprimir a altura, ok? E aí aqui, ó, eu coloquei aqui como exemplo aqui. No caso, o método principal, né, o void main. Criança, que é a classe, né, recebe bebê. Criança.nasceu, aí eu defino Maria, o nome Maria e a altura 0.5, 50 centímetros. E aí eu peço para ele imprimir o nome, quem é o nome? Maria, e a idade, que no caso a idade vai ser igual a 0, né, que a gente definiu aqui, ó. Ok? E aí ele vai fazer o teste com a altura, 2.1, né? Então ele vai fazer esse teste aqui, 2.1, no caso, como eu defini aqui que era 0.5, então ele imprimiu 0.5. Se eu aumentar aqui, ó, vou colocar 3 e vamos executar. O que acontece? Ele mostra que a altura, né, vai ser igual a 3. Ok? No entanto, né, lembrando aqui, ó, altura maior que 0 e altura menor que 2. Né? Então ele está vindo de forma externa aqui. Aqui ele está trazendo o valor, 0.5. Então, se aqui tiver, deixa eu ver, menor que 2, maior que 3. Maior que 0 e menor que 2. Né? Maior que 0, certo? E menor que 2. Então, ele chama a altura. Então, aqui, ó, é maior que 0 e menor que 2. Ok? E aqui ele faz o comparativo, né? Se bebê a altura for igual a 2.1, ok? E aí eu peço para ele imprimir a altura. No caso, deixa eu executar novamente. Ele vai imprimir 0.5. Então, 0.5 é a altura, 0 é a idade, Maria é o nome, Maria está dormindo é um método e seja bem-vindo Maria, seja bem-vinda Maria é uma mensagem de boas-vindas, ok? Então, tudo isso está definido de forma interna. Essas informações, no caso, idade e altura, elas não podem ser alteradas de forma externa, ok? Elas têm que estar dentro do próprio método para que você não possa alterar. A criança nasceu com 18 anos, não pode.
Ah, a criança nasceu com 1,80 m, não, isso não existe. Okay? Então, esses são alguns exemplos que você pode utilizar para que, dependendo do seu código, as determinadas informações elas não sejam repassadas de forma equivocada, beleza? Então, para que o vídeo não fique extenso, eu vou parando por aqui e em breve estarei postando novas aulas para vocês, para que vocês possam estarem praticando essa linguagem de programação Dart, ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, reportem nos comentários da sala de aula. Não esqueçam de marcar a presença de vocês também, ok? Um forte abraço, bons estudos para vocês e até a próxima.